Meu irmão Júlio, vem até aqui à frente. Se você tem a sua oferta e o seu dízimo, meu irmão Júlio aqui vai estar apertando a sua mão. Podem vir, meus irmãos, podem vir. Esvazia o meu amor, enche-me de ti, ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me fala, ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Amém, oremos. Querido Deus, nós primeiramente queremos louvar a Ti pela vida de Evaldo, que o Senhor possa abençoá-lo. Dia 19 ele vai completar mais um ano de vida, se assim o Senhor permitir. E nós queremos expressar a nossa gratidão a Ti pela vida dele, que o Senhor o abençoe, sobretudo que o Senhor abençoe-o espiritualmente, para que a cada dia ele Te ame mais, ele tenha uma vida mais próxima ao Evangelho, que a cada dia ele tenha temor e viva em santidade. Nós pedimos isso a Ti, pedimos também, ó Deus, pela vida de Ana, Maria e Gerôncio, que completam também mais um ano, só que um ano de matrimônio, Senhor. Quanto tem sido desvalorizado o casamento, ó Deus, as pessoas se casam já com o propósito de, por qualquer motivo, se separar. Celebrar mais um ano de matrimônio é algo muito bom, é algo que desperta-nos, que gera em nós alegria, e nós queremos celebrar também, agradecidos a Ti, pela vida matrimonial desse casal, que o Senhor continue a abençoá-los, fazendo com que eles perseverem, Senhor, perseverem em fidelidade, em amor, perseverem em unidade, em companheirismo, em respeito, que o Senhor os ajude, para que o único motivo que venha separá-los seja a morte, Senhor. Ajude-os, nós te apresentamos, Senhor, também, cada vida, Senhor, aqui, que dizimou, que ofertou, que o Senhor possa abençoar o Teu povo, suprindo as necessidades do Teu povo, abrindo portas de emprego para o Teu povo, e que esses recursos chegados até aqui sirvam para o progresso do Teu Evangelho, ó Deus, para abençoar famílias, sirvam para a manutenção desse espaço. Pedimos ao Senhor que abençoe, ó Deus, abençoe cada um do Teu povo que fez isso, que entendeu a sua participação e que se comprometeu com a Tua igreja. Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado, Júlio. Obrigado, Léo. Obrigado, pessoal do Ministério de Música. Sem mais delongas, eu peço a você para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. Lucas 10, a partir do verso 38. Lucas 10, 38. Não estou na Almeida século 21 não, tá certo, Samara? Estou na Nova Almeida atualizada, NAA, tá bom? Todos encontraram o texto? Você pode se colocar de pé, por gentileza? Diz assim o texto sagrado: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta,
Você anda aí quieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Curva sua cabeça. Senhor Deus, aplica a tua palavra ao teu povo. Nos ajuda nas nossas limitações e que teu povo a cada dia viva segundo a tua escritura. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Qual a coisa mais importante da vida cristã, Rafael? Qual a coisa que possui um maior valor na vida cristã, Anthony? É provável que o verbo servir seja a coisa que logo vem à nossa mente. Servir é a coisa mais importante, que talvez muitos diriam, o serviço, servir. E é verdade que servir é algo que tem bastante importância, relevância. E nós vemos isso através do exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ensina como servir. Ele diz que o propósito da nossa vida, Lexon, o nosso propósito enquanto vivos é de servir ao invés de sermos servidos. Agora, quem serve ou quem está na linha de frente no serviço cristão, ele certamente vai ter algumas tentações pela sua frente. E é sobre isso que eu queria refletir com vocês nessa noite. A principal das tentações para aqueles que estão no serviço é se esquecer daquilo que é mais importante do que o servir. E aí isso já nos conduz à passagem que acabamos de ler. Olhe de novo para a Bíblia aí que você está aí, o verso 38 que nos diz: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Conforme o texto nos mostra, Jesus e os seus 12 discípulos estavam viajando até que chegaram a uma vila que não tem o seu nome revelado, pelo menos nessa passagem, mas como Lucas declara que essa casa é a casa de Marta e Maria, nós chegamos então à conclusão, a partir de outras passagens, que a vila citada no verso 38 é Betânia, situada próximo a Jerusalém. Lá quem era que morava? Marta, Maria e Lázaro. Lázaro foi aquele que futuramente, dentro de momentos futuros, Jesus veio a ressuscitar dos mortos. Então, segundo o texto nos informa, Marta então ela toma a iniciativa e vai dar as boas-vindas a Jesus, que como líder estava ali para se hospedar juntamente com seus discípulos. Então passamos para o verso seguinte, 39, que nos diz: Marta tinha uma irmã chamada que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu... E até aqui, Lucas, vemos uma cena tranquila. Está tudo caminhando bem no lar fraterno, amoroso, de paz, nessa vila lá em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Um momento antes, Marta dá boas-vindas a Jesus e agora Maria, sua irmã, ela se encontra assentada aos pés do Senhor Jesus Cristo, ouvindo aquilo que Jesus tinha a dizer, escutando as palavras daquele que é o autor da vida, ouvindo as palavras do Salvador do universo. Maria estava sentada ouvindo Jesus. Então passamos para o próximo versículo, versículo de número 40.
Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. E se nos fosse permitido trazer essa história, tirar ela de lá e trazer para nós com um cenário moderno, uma nova roupagem, o resultado seria mais ou menos assim. Marta está atribulada, preocupadíssima, porque ela está recebendo, afinal de contas, muitas pessoas. E eu me lembro, há 2 semanas atrás, que eu recebi o meu cunhado, ele e mais, acho que uns 7 filhos, que eu perdi as contas de quantos filhos ele tem. E aí foi um momento bastante complicado lá em casa, viu, Fabão? Não ria não. E foi assim um momento bastante assim atribulado, porque eu com o Heitorzinho lá, todo acostumado com a dinâmica de Heitor, ele bagunça uma coisa e eu sou meio que psicopata por organização, então ele quebra alguma coisa, mexe em alguma coisa, eu vou lá, organizo, só que como é que você faz isso com 7 crianças? Não tem condições. E aí, para agravar-se mais, às vezes Albertinho ia lá para casa, e aí você imagina como é que ficava a minha casa. Então, se me fosse permitido pensar o que Marta estava pensando, ela estava pensando, Lucas, nos aperitivos, o que fazer com tantas pessoas? E a salada, a carne, o que eu vou fazer? As verduras cortadas, o que eu penso? Os condimentos, os pães, a sobremesa, a distribuição disso ao redor da mesa, como é que eu vou colocar aqui todas essas pessoas? Porque afinal de contas era Jesus, Marta, Maria e mais 12 discípulos. Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago menor, Judas maior, Simão, Zelote e Judas, aquele que traiu. Mas não foi porque eu memorizei não, é porque está escrito aqui que eu estou dizendo. Imagine todas essas pessoas em sua casa. Então, o texto nos diz lá na parte A, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então chegamos agora na parte B desse mesmo verso, que diz: então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Aí imagina então agora, Neto, todo esse trabalho que Marta estava, e Maria estava onde? Sentada ouvindo os ensinamentos de Jesus, sem fazer absolutamente nada, só sentada escutando o que Cristo tinha a dizer. Então Marta explode, indignada, revoltada, ela está irritada e ela sente que tem boas razões para estar totalmente aborrecida. Ela se acha no direito e ela, em uma explosão de desespero, vai até Cristo e passa então a criticar sua irmã Maria. Mas ela não para apenas em criticar Maria, ela meio que também passa a criticar Jesus, ao dizer: diga-lhe que venha me ajudar, o senhor não está vendo não? Então chegamos no verso 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. E essa expressão Marta, Marta, revela não apenas uma desaprovação de Cristo, mas também Jesus, ao dizer Marta, Marta, ele mostra uma afeição e uma preocupação com Marta. Porque Jesus, mesmo sendo homem, ele é o Senhor do universo, aquele que sonda os corações. Ele sabia o que se passava no coração de Marta. Ele sabia que Marta estava irritada. Então ele diz: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Veja que Jesus, ele não critica Marta por aquilo que ela faz, mas como ela faz. A questão não é sobre aquilo que Marta está fazendo, mas sobre como Marta está fazendo. Portanto, a visita de Cristo àquela casa revela, de um lado, Marta como uma pessoa excessivamente ativa e Maria como aquela pessoa mais reflexiva.
E é curioso porque algumas pessoas, elas, ao observarem essa narrativa, elas usam essa narrativa para reforçar a hierarquia, dizendo que vale mais o espiritual do que a relação natural, ressaltando que é mais importante, infinitamente mais importante, estar aos pés de Jesus e que o serviço, o servir, o se empenhar não vale nada. Eles dizem que o que vale é você estar em uma vida de oração constante, de você estar numa vida meditativa na palavra do Senhor dia a dia, e que o serviço é algo secundário, se der você faz. Colocando o serviço como algo totalmente desprezível, totalmente optativo, e não é essa a proposta de Cristo aqui. Seria injusto entender as palavras de Jesus como uma repreensão à atividade de Marta, porque, afinal de contas, ele estava com os seus discípulos na casa de Marta, hospedado lá. Ele precisava que alguém preparasse os locais onde eles iriam dormir, que alguém fizesse a comida, que fizesse o lanchinho. Ele precisava de alguém. Portanto, ele não recrimina o serviço de Marta, mas ele aponta para como ela estava praticando esse serviço. Só lembrando que Marta estava lá com Maria, com Jesus e mais 12, ou seja, era cerca de 15 pessoas para alguém preparar aí uma refeição. Fabão disse que consegue fazer uma feijoada até para 30. Ele disse, olha, quando tiver a confraternização do futebol, pode ficar tranquilo que eu vou fazer a feijoada. Mas a gente sabe que para fazer comida para 1, 2, 3 pessoas é até relativamente fácil. Relativamente, né, gente? Mas imagina você fazer para 15, 16, 17 pessoas. Portanto, quando o texto nos diz que ela estava ocupada, que ela estava de um lado para o outro, não é de se admirar, afinal de contas, tinha muitas pessoas ali. Então, por que é que Jesus nos diz no verso 41 e 42 assim: Marta, Marta, você anda aí quieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Parafraseando isso que eu acabei de ler para vocês, é como se Jesus estivesse dizendo: Marta, Marta, além desses maravilhosos preparativos que você está fazendo aí, para que a gente possa se alimentar na sua casa, acrescente à sua vida a sensibilidade espiritual para valorizar a minha presença com você e não apenas se preocupe com o serviço. Sem dúvida, Maria percebeu isso. Por isso é que Cristo diz que Maria escolheu a boa parte. Maria entendeu a importância de estar assentada, escutando os ensinamentos de Cristo. Ao que tudo indica, meus irmãos, Marta também compreendeu isso, porque futuramente, quando o seu irmão morre, Lázaro, ela vai lá até Cristo e diz que ele é capaz de ressuscitá-lo. Ela reconheceu o poder de Cristo. E João 11, 27 vai nos dizer isso, não precisa colocar. Então, da mesma forma que Marta, nós hoje somos chamados a estabelecer o equilíbrio entre o nosso culto, a nossa devoção a Deus e o serviço que prestamos a Ele. Sabe por quê, meu? Porque nós vivemos em uma sociedade que valoriza demais o fazer, a performance, o realizar. E aí quantas vezes nós perdemos a bênção de nos assentar e aprender do Senhor. Como nos dias de hoje aprender com o Senhor? Se Jesus não está fisicamente aqui conosco, mas Ele está espiritualmente no nosso meio. Mas na nossa casa certamente Ele está conosco. E todas as vezes que abrimos a palavra de Deus, certamente há a palavra de Cristo para o nosso coração. Certamente quando nos dobramos os joelhos e oramos ao Senhor, oramos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Portanto, há
Relacionamento com Cristo. E isso independente do lugar. Estamos fazendo isso agora, mas você costuma fazer isso. Eu acredito que você faz isso diariamente na sua casa, aos pés do Mestre. Só que qual é o problema, Liene? É que estamos correndo demais, atarefados demais, ocupados demais para nos ocuparmos com Cristo. Trabalhamos para Ele, mas não trabalhamos com Ele no nosso coração, na nossa mente, na nossa devoção. Quantas vezes talvez você foi pego no serviço sem considerar a quem você está prestando serviço? E aí essa palavra vai para você, trabalhador. Que talvez se envolva no departamento infantil, se envolva talvez na recepção ou em qualquer outra área, mas não considera o fato de que antes de estar trabalhando, você está adorando, sendo um cristão devoto, aquele que é o autor da nossa fé. Mas isso ocorre porque talvez de forma inconsciente, você pensa que Jesus está interessado apenas no seu trabalho ao invés do seu coração. De forma inconsciente você acredita, eu sou muito fera no que eu faço e Jesus precisa de mim. Ei, a coisa não é assim não. Jesus, ele está mais interessado em quem você é do que naquilo que você faz. Amém? Jesus está mais interessado em quem você é do que naquilo que você faz. E na dinâmica da sua semana, quanto tempo você se dedica aos pés de Cristo para ouvir seus ensinamentos, para ouvir a sua palavra? Aí você acha que vir aqui no domingo, você acha que fazer algum tipo de serviço numa quarta-feira, isso vai lhe tornar positivo, que Cristo vai curtir, vai dar um like no teu comportamento? Certamente que não, meu irmão. Ele está mais preocupado de como é que você é intimamente, de qual é a realidade do teu interior, antes de se preocupar com o serviço que você presta. Convido você a olhar mais uma vez para o verso 40. Que diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Preocupada em alimentar aquele povo, seus hóspedes. Se fosse dos dias de hoje com fast food, ela talvez não tivesse um problema tão grave, não é isso? Se fosse antes no famoso disque entrega, em que você liga ali e está entregando. Eu acho que disque entrega é muito antiquado, né? Eu acho que como é o nome? É o delivery, né? Que se chama hoje, é mais moderno, né? Mas lá naquela época não existia isso, Rafael. Portanto, era razoável compreender a atitude de Marta em se agitar. Porém, preste atenção, o que o texto está dizendo é o excesso de ocupação. E aí talvez você viva uma vida parecida com Marta, em que você não vê problema nenhum em se agarrar a todo tipo de serviço. Você não consegue dizer não. Você simplesmente vai abraçando isso, abraçando aquilo. Eu sei, meu irmão, que dentro do contexto da igreja, nem todo mundo é aquele que está lá colocando a mão no arado. Mas compreenda, meu irmão, vale mais a tua saúde espiritual do que a quantidade de atividades que você faz na igreja. O excesso de trabalho, meu irmão, estava privando Marta de desfrutar da companhia de Cristo, dos ensinamentos, da intimidade com seu Salvador. Entenda uma coisa: todas as vezes que o seu trabalho para Cristo lhe priva de desfrutar de um real relacionamento com Ele, você está fora da vontade do Senhor. Você pode ser o mais perfeito trabalhador. Você cumpre todos os horários, você chega todo arrumadinho, faz tudo o que tem para fazer, mas se esse seu trabalho tem lhe privado de desfrutar de um relacionamento legítimo com Cristo, você não está vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Meu irmão, agora lembre-se, preste atenção no que eu vou dizer agora. O trabalho, eu não estou dizendo que o trabalho não é importante não, viu? Amém? O trabalho é importante. Só que jamais ele deve ser um substituto ao seu relacionamento com Cristo. Entenda que fazer a obra não é um fim em si mesmo.
Fazer a obra nada mais é do que um reflexo, resultado daqueles que desfrutaram da graça, daqueles que foram alcançados pela misericórdia e que, constrangidos por essa graça, eles se sentem impulsionados a fazer, eles se sentem assim constrangidos a fazer por causa de tamanho amor que o alcançou. É por isso que eles fazem, é por isso que eles se esmeram, é por isso que eles praticam boas obras. Mas a coisa não é o inverso, eles não fazem para que sejam alcançados, não, eles foram alcançados e por isso é que eles fazem. Portanto, para finalizar, que já chegamos no horário, o Senhor está mais interessado no seu coração do que nas suas mãos, amém? Ele está mais interessado na sua devoção do que na sua ação, amém? Compreenda que Jesus ele não está aqui incentivando uma espiritualidade contemplativa. Eu vou só contemplar Jesus, eu vou só viver aqui a minha vida sem participar do corpo, sem me envolver no serviço, eu vou só para escutar a mensagem, porque afinal de contas o texto diz que Maria estava sentada ouvindo Jesus. Não é isso que eu estou querendo transmitir para você. O que eu estou querendo transmitir para você é que existe algo mais importante, amém? Existe algo de um valor maior. E que valor é esse? É que antes do teu serviço, viva uma vida aos pés de Cristo. Amém? Hoje o confronto para você é: quais são as suas motivações dentro do serviço a Cristo? Coloque-se de pé, vamos orar encerrando. Que Deus nos abençoe, nos dê um restante de semana abençoado e que venhamos a nos encontrar domingo para aprender a palavra, para cultuar ao Senhor. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, que o Senhor possa aplicar a Tua palavra no coração da Tua igreja, do Teu povo aqui em casa, e que venhamos a refletir sobre a importância de Te servir, do serviço cristão, e que venhamos, antes de tudo, refletir também sobre a importância da vida devocional, do nosso relacionamento contigo, que deve anteceder a prática, o serviço na igreja, Senhor, ou em qualquer outro lugar. Que o Senhor esteja conosco ao longo dessa semana, nos conduzindo, nos dando um bom restante de semana e nos trazendo em paz no domingo, aos jovens no sábado, e que possamos glorificar o Teu nome através das nossas ações. Te pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, vá em paz. Final de semana nos encontramos de novo. Deus abençoe.